Boa noite a todos, meu nome é André Fernando, tá? Eu sou professor de Contabilidade Geral e sou professor também de Direito Empresarial. Estou aqui hoje para ministrar com vocês uma aula que vai versar sobre o tema de dissolução de sociedades. Quando que se dá, como que se dá, quais são os tratamentos que os senhores vão ter que dar amanhã, quando vocês vierem a ter seus clientes procurando para resolver essa situação para vocês. Bom, vamos lá. A dissolução de sociedade, ela parte sobre três polos. O primeiro, a dissolução propriamente dita. O segundo vai ser a liquidação, né? E o terceiro vai ser a extinção. No primeiro caso, que é um caso de dissolução de sociedade, você vai ter algumas nuances que vão levar a sociedade à dissolução. Primeiro, uma saída de sócio que não tem já aquela affection societies, ou seja, ele não tem mais aquela afinidade com os demais sócios para poder permanecer na sociedade. Isso é um caso. Outro caso também muito comum que vocês vão se deparar ao longo do período vai ser a questão da morte de um dos sócios. Então isso também vai gerar uma situação de dissolução de sociedade. Tá? Aí como é que se dá isso? Vamos pegar como parâmetro esses dois casos. Um caso de falecimento, né? E num caso que você vai ter de affixation, ou seja, o sócio quer se retirar da sociedade. A partir daí, você vai ter esse primeiro ponto, você vai ter que gerar um documento, você vai ter que pegar um balanço daquele período, o sócio que quer se retirar de acordo com o Código Civil, tá? Ele vai ter 90 dias para poder fazer a sua carta de recesso, que a carta de recesso nada mais é, eu estou comunicando para a sociedade que eu, sócio, não quero mais participar da sociedade. A partir daí, a sociedade, com os demais sócios, não pode nem negar a ele o direito de sair, porque essa carta de recesso, por força do novo Código Civil, é uma carta de direito impositivo. Não tem como a sociedade se recusar de receber essa carta. A partir daí, a sociedade vai ter que fazer o quê? Uma deliberação na saída dos sócios, ou seja, apurar os haveres que o sócio tem direito e pagar esses haveres do sócio. Muitas das vezes, esses haveres podem gerar controvérsias na hora de se calcular, porque muitas das vezes você pode ter ali, você pode ter um lucro, que nós chamamos de fundo de comércio, goodwill, e que muitas das vezes os sócios remanescentes não querem repassar isso para o sócio dissidente. Então isso pode gerar uma batalha até mesmo no judiciário. Então os senhores vão ter que estar preparados para chegar, talvez mesmo, ao judiciário com relação a esse tipo de dissolução de modo association, ou seja, que não tem mais uma afinidade. Tá? Outro caso também muito comum é o caso de morte dos sócios. Quando o sócio ele tem o seu falecimento, muitas das vezes o contrato ele não traz coisas explícitas nessa situação. Será que os herdeiros podem assumir a sociedade no lugar daquele ente que faleceu? Será que os sócios remanescentes vão querer esses herdeiros participando dessa sociedade? Isso também é uma função e é um caso que pode gerar dissolução de sociedade. A partir daí, mesma coisa, se o contrato for omisso, o Código Civil também vai tratar desse tipo de situação. Certo? Seguindo adiante, nós vamos ter o quê? Se um desses dois casos acontecerem com os senhores, nós vamos chegar a uma questão que nós chamamos a liquidação da sociedade. Que a partir daí você vai fazer o quê? Você está liquidando essa sociedade. Em função disso, você vai ter duas situações. Você vai ter que gerar todo o seu ativo, apurar todo o seu ativo, trazer ele valor monetário para poder estar pagando o seu passivo. E a partir daí, a sua sociedade ela sai de um processo de dissolução, passa por um processo de liquidação, aonde vai gerar a figura de um liquidante, muito provavelmente indicada pelo juiz, ou pode ser indicada por uma parte, no caso da sociedade, mas muito embora seria realmente no caso do judiciário. A sociedade
vai ter a questão da figura do liquidante, que vai ser o responsável por apurar esse ativo e pagar esse passivo. Seguindo adiante, nós vamos ter a questão já tivemos a questão da dissolução da sociedade, passando para a questão da liquidação da sociedade e vamos entrar agora na terceira etapa, que é a etapa o quê? Da extinção da sociedade. Ou seja, a sociedade foi dissolvida, tá? Mas ela não estava totalmente zerada de pleno direito. A partir da dissolução, nós passamos para a liquidação, vamos passar agora para o quê? Para a extinção dessa sociedade. Ou seja, eu apurei o meu ativo, paguei o meu passivo, o que sobrou eu paguei para o sócio remanescente, agora cabe o que para mim fazer? Cabe eu entrar com um documento específico aos órgãos competentes, comunicando que essa sociedade, a partir da data tal, ela está extinta de pleno direito. E quais seriam esses órgãos? Ora, muito fácil. Se o contrato social deliberou o seu registro na junta comercial, será lá que os senhores irão depositar este documento que vai tratar da extinção da sociedade. Se esse contrato ele é oriundo de um cartório, ou seja, do RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, vai ser lá que os senhores irão abordar esse assunto, certo? Mas esse assunto tem que ser feito de imediato. Acabou a dissolução, passou para a liquidação, vocês imediatamente têm que extinguir a sociedade nesses órgãos. Vocês vão trabalhar com a junta comercial, com o RCPJ, com a Receita Federal, com a Prefeitura. São 4 itens que vocês vão ter que estar extinguindo a sociedade de vocês. Hoje em dia, nós temos, o que nós chamamos, que a Receita Federal chama agora, comumente, de Rede Sim. Rede Sim é o quê? É uma rede interligada, o Brasil todo, que cuida do registro da empresa e cuida justamente da baixa da empresa, que nada mais é do que a extinção da empresa. Em alguns estados, o sistema já está totalmente interligado. Em função disso, quando os senhores vierem a pedir a extinção dessa sociedade, através do Rede Sim, através do seu cartório ou através da sua junta comercial, comumente a baixa tem que ser feita como um todo, ou seja, o próprio Rede Sim vai interligar todos os órgãos interessados nesse documento e vai comunicar todos eles essa baixa. Tá? Isso eu estou falando para os senhores o seguinte: 90, mas 80% dos estados brasileiros atualmente já estão abrangidos pelo Rede Sim. Pode ser que alguns senhores vão encontrar alguns estados que ainda não estão totalmente abrangidos pelo Rede Sim. E o que vai acontecer nesse caso? Você vai conseguir dar uma baixa no cartório, você vai conseguir dar uma baixa na junta comercial, tá? Você vai conseguir dar essa baixa, mas pode ser que fique pendente uma baixa, uma comunicação perante a prefeitura. Por quê? Porque o Rede Sim pode não estar interligado com a prefeitura. Pode ter também uma questão que é muito comum: o Rede Sim não está interligado com a Secretaria de Estado de Fazenda de cada estado. Então, ou seja, se a empresa tiver uma inscrição estadual, essa inscrição estadual pode também vir a ficar pendente. Então, são casos que os senhores têm que ver nesse tipo de questão. Certo? Então, hoje, o nosso tema central foi esse. Tá? Eu espero trazer para os senhores futuramente novos temas e inserir no contexto atual essa questão que eu abordei para os senhores. Tá? Mas uma coisa mais profunda. Hoje eu trouxe só para os senhores o quê? Uma coisa mais abrangente, uma coisa mais simples, para poder os senhores terem base para quando nós tivermos a nossa próxima aula, aí sim nós vamos entrar no aprofundamento de cada tema desse assunto. Inclusive nós vamos entrar num tema muito interessante para os senhores, que é o tema da perícia contábil, sobre a apuração de haveres. Se os senhores não sabem, 90% das empresas brasileiras elas são formadas pelo regime familiar. O que é o regime familiar? Ou seja, uma família detém o poder de uma empresa. Ou seja, é uma sociedade
de capital fechado. E nesse casos específicos, os senhores têm que ver o que? Quando houver essa situação de dissolução, liquidação e extinção de sociedade, isso é um caso à parte. Então vamos deixar esse assunto para tratarmos na próxima aula. Agradeço a presença dos senhores e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção.